Olá, turma. Hoje, né, a nossa aula será sobre a crise de 1929. É um novo capítulo que se encontra no capítulo 4, certo? Esse capítulo também dividi ele em duas aulas, para que não fique muito extenso, muito longa, certo? Então, vamos lá. Bom, antes de falarmos da crise em si, de 1929, né, a gente vai falar dos antecedentes da crise, como os Estados Unidos vivia e também a Europa estava vivendo antes da crise. Bom, se vocês lembram da aula da Primeira Guerra Mundial, vocês devem lembrar que os Estados Unidos financiou a Primeira Guerra e foi basicamente o responsável pela vitória da Entente, né, do grupo vitorioso. Por quê? Porque ele entrou na guerra só no último ano, quando foi para decidir realmente a guerra, né, do lado da Inglaterra, e também, durante toda a Primeira Guerra Mundial, ele fornecia produtos, tanto armamento como também medicamentos, alimentícios, ele vendia, certo? Ele exportava produtos para a Europa, para os países que estavam participando da guerra. Os países envolvidos na guerra, desde o início, né, da Europa, se endividaram com ele, porque ele era o único fornecedor de produtos industrializados para os países que estavam em guerra. E o que aconteceu com o fim da guerra? A Europa estava destruída, ficou destruída com o fim da guerra. O mundo estava aí passando por grandes dificuldades, certo? Continente africano, asiático, não só a Europa, né? E, no caso, os Estados Unidos vivenciou o seu pleno desenvolvimento econômico, porque os Estados Unidos fez com que praticamente todos os outros países se endividassem com ele, e ele não sofreu nenhum bombardeio durante a guerra, né? Porque a guerra, como vocês lembram, ela aconteceu na Europa e em alguns territórios africanos, não foi na América. Então, apesar dos Estados Unidos ele ter participado da Primeira Guerra Mundial, ele saiu ileso, ele saiu positivo, tanto questão territorial, porque não sofreu nenhum ataque, assim como também economicamente, porque ele exportava produtos, né, para a Europa, para abastecer os países em guerra, desde o início, desde o ano lá de 1914. Então, assim, antes da crise de 1929 até 1928, os Estados Unidos, os norte-americanos, eles viviam o chamado American Way of Life, né, o estilo de vida norte-americano, e em que era que caracterizava esse estilo de vida americano? A cultura, que estava em crescimento, né, o mercado interno também cresce bastante. Com relação à cultura, as pessoas começam a ir aos teatros, ao cinema americano, os filmes vão aí ganhando muito sucesso, os filmes americanos, enfim, o cinema americano ele cresce muito até o ano de 1928. Tudo isso porque a economia americana está muito forte. Então, é um período de ostentação do mercado americano. E é um período em que a população americana, tendo muito dinheiro, devido ao fato que não faltava emprego, elas vão realmente ostentar, desfrutar dos prazeres que o dinheiro consegue proporcionar. Enquanto o restante do mundo, principalmente a Europa, está aí tentando se reconstruir, né, depois da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E foi exatamente isso que aconteceu. Alguns países da Europa que estavam tentando se reconstruir conseguiram se reconstruir, como a Alemanha e a Inglaterra, que conseguiram uma reconstrução muito rápida, deixando de comprar muitos produtos dos Estados Unidos.
E foi aí que foi gerado a grande crise dos Estados Unidos, no ano de 1929. Por quê? Porque até então, os norte-americanos, os Estados Unidos, eles fabricavam muitos produtos para exportação, principalmente para enviar para a Inglaterra e a Alemanha, e outros países também da Europa. E quando esses dois países eles conseguem se reestruturar economicamente, deixam de comprar os produtos, né, norte-americanos, e aí começa a gerar a grande crise, que aconteceu no ano de 1929. Que aí essa grande crise, né, uma das causas da grande crise de 1929, aliás, foi a superprodução, certo? Ou seja, as indústrias tinham muitos produtos em seu estoque sem ter compradores suficientes, né? Porque eles esperavam, os Estados Unidos esperavam que a Alemanha e a Inglaterra fosse demorar muito a se reerguer, se reestruturar. Eles achavam que eles iriam continuar dependendo muitos anos dos seus produtos. E foi aí que eles se enganaram. De repente, a Inglaterra e a Alemanha deixaram de comprar os produtos e esses produtos começaram a ficar estocados dentro das indústrias, certo? E no caso aí, eles perdem esses compradores e as pessoas que trabalham nessas indústrias, elas começam a sofrer o desemprego, porque se os donos das fábricas eles não vendem esses produtos, então automaticamente eles não vão ter condições de manter os seus trabalhadores. E esses trabalhadores também não vão ter condições de pagar os impostos, né, ao governo dos Estados Unidos, assim como também as indústrias elas começam a fechar as portas, né, devido a não existir compradores. Os compradores que existem são internos, ou seja, são os moradores, né, das cidades norte-americanas, porém eles não dão de conta de tanto produto, eles não precisam comprar tantos produtos e também não têm recursos financeiros para comprar tantos produtos. E aí, todo mundo sofre com isso. Essa questão da superprodução, né, dos estoques, dos produtos serem estocados na fábrica, faz a gente lembrar da lei do liberalismo econômico de Adam Smith, né? Quanto mais raro é o produto no mercado, mais valorizado. Agora, quando esse produto tem em grande quantidade, aí esse produto sofre a desvalorização, e foi justamente isso que aconteceu com os produtos dos Estados Unidos. Antes eles tinham muitos compradores europeus, né? Então esses produtos eram valorizados. Só que aí, como acabou, houve a desvalorização. E aí ocorre a chamada, né, as consequências, que uma das consequências foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, certo? A Bolsa de Valores, para quem não sabe, é onde vai ocorrer, é um mercado financeiro onde ocorre a avaliação do valor da moeda de um determinado país e onde também vai ocorrer a especulação financeira sobre determinadas empresas daquele país, onde as pessoas elas podem investir um certo capital nas empresas daquele determinado país, né, através das bolsas de valores, para depois futuramente receber os seus lucros. Então, as empresas vão sendo, com a crise de 1929, né, com a superprodução, elas vão sendo desvalorizadas pela Bolsa de Valores, porque seus produtos estão parados nos estoques, elas não estão encontrando compradores. Então, chegou ao ponto de ninguém querer comprar ações das empresas norte-americanas, gerando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York.
e em outras partes do mundo também, certo? Que é o chamado o crash da Bolsa de Valores, ou seja, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aí que começa uma reação de cadeia. A indústria não consegue vender seus produtos, né? Aí que vem novas consequências. A indústria não consegue vender seus produtos, então ela, consequentemente, não vai precisar dos trabalhadores. Essas pessoas que são demitidas começam a passar fome, entram na miséria, porque não tem como sobreviver financeiramente. As pessoas vão fazendo empréstimos e hipotecando suas casas, ou seja, aí chega um momento que elas não conseguem pagar esses empréstimos, eles vão perdendo também suas casas, porque os bancos, eles vão cobrar esses empréstimos, e aí a pessoa não tendo dinheiro, eles tomam as casas, certo? E vai virando aí uma grande bola de neve. E os Estados Unidos passam por uma grande depressão, né? Uma queda aí do mercado financeiro. Lembrando também que durante essa crise, os Estados Unidos deixam de comprar matéria-prima para a sua indústria, né, já que a indústria está parada, e esses produtos, essa matéria-prima para a fabricação desses produtos nas indústrias norte-americanas, vinham de diversos países do mundo, inclusive o Brasil. Então, essa crise de 29, ela atinge boa parte do mundo, boa parte dos países, certo? Inclusive o Brasil. E aí, acontece que o governo, ele vendo toda aquela situação, todo esse problema, através do presidente Franklin Delano Roosevelt, no ano de 1933, certo? Ele resolve tomar uma atitude para resolver a crise, porque os Estados Unidos já estavam num caos total financeiro. E se o governo ele não tomasse medidas para superar a crise, iria ser algo irreversível futuramente. Os Estados Unidos ia deixar de ser uma grande potência, certo? E foi aí que ele, o Franklin Delano Roosevelt, atual presidente, no ano de 1933, que ele, inclusive, ele ficou no poder do ano de 1933 a 1944, ele criou os planos de salvação, que no caso foi o New Deal, que foi o novo acordo, certo? Foi um programa de recuperação econômica. O programa tinha como base as ideias do economista britânico John Keynes, que defendia a intervenção governamental na economia e a aplicação de recursos do Estado no combate ao desemprego. E, no caso também, ele foi tido muitas vezes como louco por outros economistas, por outros políticos, porque foi o plano, né, esse novo acordo foi considerado um plano inovador por negar princípios do livre mercado, ou seja, o governo agora ia realmente intervir no mercado. Por meio dele foram implementadas medidas fundamentais para a recuperação do capitalismo norte-americano. E, no caso, as medidas do New Deal, né, do novo acordo, foi o seguinte: ele criou aí, como era que o governo ele foi intervir no mercado financeiro. Ele concedeu empréstimos às indústrias, o governo, certo, norte-americano começou a conceder empréstimos às indústrias, só que aí essas indústrias tinham que produzir a quantidade de produtos que o governo norte-americano ele autorizasse, para não ocorrer novamente a questão da superprodução. Houve também a regulamentação das associações e sindicatos dos trabalhadores, para que os trabalhadores eles conseguissem se sentir mais seguros,
mais protegidos, certo? E o governo também criou obras públicas. Essas obras públicas eram autoestradas, construções de barragens, instalações de saneamento urbano, que proporcionou o retorno dos desempregados ao mercado de trabalho, porque com essas obras públicas, né, do governo, o presidente, ele deu preferência àquelas pessoas que estavam em situação de miséria, que estavam desempregadas há muito tempo. Ele estabeleceu a jornada de trabalho de 40 horas semanais, certo? Para que as pessoas, elas só trabalhassem, o trabalhador ele só trabalhasse essas 40 horas semanais para que desse chance a novas pessoas a serem empregadas, para cobrir novos turnos, se fosse possível e preciso nas indústrias. Estabeleceu também o pagamento do salário mínimo, para evitar que indústrias pagassem um valor inferior, certo, à necessidade de sobrevivência da população, e manteve relações cordiais com os países da Europa e da Ásia, para que esses países, alguns países da Europa e da Ásia, eles retornassem a comprar produtos, né, dos Estados Unidos. E também para que esses países, alguns países, principalmente da Ásia, eles continuassem fornecendo matéria-prima para os Estados Unidos. E aí a gente encerra, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou algo que vocês não compreenderam, então me procurem, tá certo? Para que eu possa solucionar, tá bom? Se possível, vocês podem ler esse assunto que está aí na página, vamos ver, 59 a 61. É um assunto muito importante que é bastante valorizado pelos vestibulares e também pelo Enem. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.